porque aqui eu encontro paz. Em 2012, a Rádio América está com você. Música de qualidade. Eu sou o Flavinho, sou o Ricardo Sá. A canção nova sempre toca. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. É linda a nossa família. É linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Programe-se. 5 da manhã. Violas do Brasil. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. Então nós consagramos a Nossa Senhora, todo esse santuário, todos os funcionários, todos os colaboradores, sabendo que desde 2008, quando nós começamos, uma medalhinha de Nossa Senhora em cada fundação dessa obra. É uma conquista, é ela quem faz. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Começa agora mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Mais saúde. Rede Canção Nova de Rádio. Programa Mais Saúde, hoje muito interessante. Vocês sabem que eu sou suspeita, né? Que toda vez que eu começo aqui com os meus convidados, eu sempre acho que o programa vai ser melhor que o anterior, mas de fato, hoje é um tema extremamente importante e principalmente se você quer emagrecer, porque quando eu escrevi o meu livro Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém, primeiro capítulo eu falei sobre nutrição e sono e que se você não dorme direito, você não consegue emagrecer. E para falar desse tema, não poderia ter hoje como convidado ninguém mais especial e melhor do que um grande amigo do Dr. Roque, o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que é pneumologista, especialista em medicina do sono. Ele tem pós-doutorado em medicina do sono pela Universidade de Toronto, é livre docente de medicina da USP e diretor do Laboratório do Sono do Instituto do Coração. Boa tarde, doutor Geraldo. Obrigadíssima pela sua disponibilidade de estar aqui conosco ao vivo nos estúdios da Rádio América, mas falando por todo esse Brasil e além Brasil pela Rede Canção Nova. Boa tarde, Gisele. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu já estive aqui anteriormente com o Dr. Roque e falar sobre sono é sempre um assunto palpitante. E estar com vocês aqui na Rádio Canção Nova é realmente um prazer muito grande para mim. Pois é, prazer é nosso. Agora, doutor Geraldo, uma perguntinha básica. Roncar é normal? Gisele, é uma boa pergunta. Eu acredito que não. O roncar é basicamente quando a pessoa está dormindo, relaxa a musculatura da garganta e faz aquele barulho, né? Característico do ronco. Só que existem roncos e roncos. Uma pessoa que ronca alto, que incomoda os outros. O ronco é um problema social, inclusive. Verdade. Né? No avião a gente percebe isso em voos internacionais, né? Em vários locais, às vezes você não consegue dividir o quarto com alguém, problemas conjugais, e é um problema sério. Mas o ronco indica que a garganta está parcialmente fechada e pode indicar uma doença muito mais grave, muito comum, que é a apneia obstrutiva do sono. Quer dizer, além de estar obstruindo um pouquinho, fazendo barulho, essa obstrução da garganta também está causando uma parada, um engasgo, que às vezes se repete centenas de vezes durante a noite, e a pessoa que está dormindo não percebe.
Porque quem ronca é sempre o outro, né? Verdade. A gente está dormindo. Verdade. Pois então, meus queridos e minhas queridas que acompanham o programa Mais Saúde, hoje é esse o nosso tema. E você deve ter várias dúvidas e várias perguntas. Então você pode mandar aqui pra gente de várias formas. Através do e-mail america@cançãonova.com. Você pode acessar o blog e assistir esse nosso programa, que apesar de ser pelo rádio, agora a gente tem as possibilidades de assisti-lo via internet, pela web câmera, né? Aliás, eu brinco, Geraldo, e digo assim, que foi-se o tempo que fazer rádio a gente vinha de qualquer jeito, agora tem que ter produção, porque tem depois o programa aqui que todo mundo pode estar acessando, dependendo da sua disponibilidade, o que faz disso mais uma ferramenta para ajudar a nossa população, porque esse é um programa de utilidade pública. Mas você pode telefonar e pode mandar a sua pergunta aqui no 0 operadora 11 2039 1410. Vou repetir, 0 operadora 11 2039 1410. Mais saúde. Doutor Geraldo, vamos começar então explicando o que é esse nome difícil, né? Apneia do sono, apneia obstrutiva do sono. O que é exatamente para que essa mulher, porque geralmente já não é mais comum que sejam só os homens a roncar, né? Hoje as mulheres também roncam. Não gostam muito, porque eu coloco na minha anamnese uma nota para o ronco, né? Elas sempre são generosas pro dela, né? Mas quando o marido tá junto, eles falam, não é bem assim, não. Hoje mulher também tá roncando muito. Então, explicar o que é exatamente a apneia, o que ela traz de consequência para a nossa saúde. Perfeito. A apneia é a parada da respiração. Então, se nós formos mergulhar, por exemplo, você vai para praia mergulhar, você pode mergulhar ou com torpedo de oxigênio, ou pode fazer um mergulho livre, também chamado em apneia. Quer dizer, a apneia é simplesmente a parada da respiração, no caso que você está mergulhando e afundando para ver os peixes, ou seja lá o que for. E esse indivíduo que vai dormir, ele literalmente para de respirar, daí o nome apneia, a ausência da respiração, por causa de uma garganta estreita. Então o indivíduo vai dormir, relaxa a musculatura, porque todo mundo relaxa a musculatura, isso é natural, isso é normal, e a musculatura da garganta também relaxa. E a garganta do ser humano é uma garganta estreita, já pela conformação. Uma das explicações é porque a gente tem uma garganta comprida para falar, a gente utiliza a garganta muito como um aparelho fonador. A nossa língua é uma língua que está lá para trás, e quando a gente dorme relaxa a musculatura. Isso é normal e pode causar uma obstrução dessa garganta. A obstrução da garganta causa um barulho que a gente chama de ronco, que é aquela passagem de ar parcialmente obstruída na via aérea superior. E o ronco não necessariamente é um sinal da apneia do sono, mas já é um sinal de alerta. E como a gente falou anteriormente, principalmente se o ronco é alto, se incomoda os outros, se alguém já observou que o ronco é irregular, o ronco irregular é muito sugestivo dessa apneia do sono. A apneia do sono a gente pode chamar de engasgo. A pessoa vai dormir, relaxa a musculatura e engasga na própria língua que cai para trás. Então ele dá aquela diminuída no ronco e de repente faz aquele ronco alto, ressuscitativo, que é típico de quem tinha parado de respirar. Se a gente tiver uma monitorização do cérebro nesse momento, a gente vai ver que o indivíduo acordou. Ele acorda para abrir a musculatura e voltar a respirar. Só que isso demora alguns segundos e ele volta a dormir, porque ele quer mesmo é dormir. E o que é curioso, que muitas vezes o indivíduo tem esse fenômeno centenas de vezes durante a noite e não se dá conta. Não se dá conta. O senhor dorme bem? Doutor, graças a Deus eu durmo muito bem. A minha mulher, ela tem insônia, não consegue dormir. Eu durmo em qualquer lugar. Mas se o senhor dorme em qualquer lugar, talvez esse seja o seu problema. Porque o teu sono é um sono não nutritivo, não reparador. Porque você não dorme, você cochila. Cochilar o que é? É um sono muito superficial. Então a pessoa tem um sono fragmentado, não reparador, não atinge sono profundo, que é tão importante
para fixação de memória, secreção de hormônios e uma série de outros fatores. Então, esse indivíduo vai ter a apneia, que são essas paradas, obstrutiva, porque na realidade é uma obstrução, vamos chamar isso de engasgo, apneia obstrutiva do sono. Então, a doença é muito simples, é uma garganta estreita, você dorme, relaxa a musculatura e engasga. Acorda por alguns segundos, volta a dormir. Eu costumo brincar e dizer que essas pessoas elas sabem dormir e sabem respirar. Só não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que é uma tortura, né? Pois é. E, doutor Geraldo, por que de repente uma pessoa que não roncava passa a roncar? Pois é. Agora nós estamos falando então dos fatores de risco para ter uma garganta estreita. Como a gente falou, o ser humano já naturalmente tem uma garganta estreita. Então, num estudo epidemiológico recente feito na cidade de São Paulo, a prevalência de apneia do sono, não estou falando só do ronco, mas o ronco associado à doença, é de 33% na cidade de São Paulo. Interessante, porque esse número me se refere bem às doenças cardiovasculares, né? Exato, exato. E ela tem um paralelo enorme com as doenças cardíacas, porque a pessoa dorme mal, o que acontece? Engasga, o oxigênio cai. Ela parou de respirar, o oxigênio obviamente cai, você para de respirar, aí acorda, o oxigênio sobe, o oxigênio cai, o oxigênio sobe. Tudo isso leva a uma tempestade fisiológica muito ruim para o coração, para o cérebro. Além é um tremendo estresse, né? Um tremendo estresse. E aí com todas as repercussões negativas do estresse. Exatamente, é um estresse crônico. Que vai te tirando um pouco da sua qualidade de vida e da sua qualidade de saúde sem você se dar conta, porque a doença vai, em geral, se estabelecendo aos poucos. Então a gente estava falando dos fatores de risco. O principal deles é a obesidade, a deposição de gordura. E a gente teve um caso, né, Gisele, um paciente com apneia grave conseguiu se curar simplesmente porque perdeu mais de 20 quilos, que foi um fenômeno incrível. E a gente, quando vê uma situação dessas, fica tão contente. Fica feliz, né? Eu até relato esse caso no livro, Geraldo, porque realmente é para mostrar como a obesidade é a mãe hospedeira de tantas patologias, né? E no caso até eu fiz um nome fictício, eu chamei de Zé Maria, esse paciente, porque tem toda uma história, assim, muito interessante, porque ele, por exemplo, quer dizer, lógico, ele agregou um pouco as histórias de todos os meus pacientes, né? A gente faz um romance em volta da história, mas nele também tem um caso de, por exemplo, a mulher, justamente quando o homem está nessa fase, a mulher está entrando na menopausa. Isso. Então é um drama, porque ela já não dorme direito à noite. Aí ela acorda, porque não dorme direito, o marido está roncando, aí acabou. É um tormento. Eu costumo brincar e dizer que a natureza foi muito cruel, porque o homem ronca e a mulher tem insônia. Gente, é uma E não coisa. tem nada pior do que você querer dormir com alguém roncando do seu lado. Não. Porque, além de tudo, o desaforente está dormindo, né? Verdade. Quer dizer, a gente que está de fora olhando, né? Porque a gente sabe que ele não está dormindo. Não está dormindo bem. Não está dormindo bem. Porque você falando assim, é um estresse. Para pensar, Geraldo, a pessoa já passa um estresse o dia inteiro, né? À noite, que é um horário para se recuperar desse estresse, a pessoa simplesmente continua se estressando. Quer dizer, é uma bola de neve, É né? uma bola de neve e, assim, essa é a grande diferença, né? Quando você acorda de um sono reparador, nutritivo, você está pronto para enfrentar um dia. E essas pessoas, muitas vezes, elas acordam pior. E mesmo que tenham dormido várias horas, acordam cansada, estressada. Então é um protocolo praticamente de tortura, porque essas pessoas dormem muito mal. E muitas vezes não percebem. Mas a gente estava falando dos fatores de risco. Exato. Quer dizer que então a obesidade é um fator de risco? Obesidade é o principal fator de risco. Por quê? Porque a deposição de gordura acontece não somente na barriga, e a gente não engorda só, você é especialista no assunto, a gente não engorda só para fora, engorda para dentro. Adorei essa expressão que você usou no programa do Rock. E a gente engorda dentro da barriga e dentro do pescoço. Então a língua, por exemplo, existem modelos animais onde, e a gente vê isso na ressonância nuclear magnética, por exemplo, que a língua está cheia de gordura.
Então essa gordura é que vai causar o que? Aquele papo, né, típico do homem, que às vezes tem o duplo queixo, aquele pescoço curto. Então o que tem lá atrás? Tem uma língua enorme e atrás disso tem a passagem de ar que já está muito estreita. Quando o indivíduo está acordado, ele ainda está mantendo o tônus da musculatura. Ele vai dormir, obviamente, quando você dorme, você relaxa a musculatura para, né, até descansar. E aí a pessoa começa a se sufocar. Por isso que lipoaspiração não dá certo, é o que eu falo. Não adianta tirar de um lugar a gordura, porque esteticamente você tira aquele papo na lipo, mas na língua você não tira. Não existe nenhuma evidência de que funciona. Exatamente. Então a necessidade de fazer realmente uma mudança de hábito, enfim, que a gente vive tanto falando aqui. Agora, doutor Geraldo, e as mulheres? Eu tenho notado que elas estão também com uma alta prevalência. Pois é, o principal fator de risco no homem é a obesidade, meia-idade. E o homem tem mais uma deposição de gordura central, né? Que é aquela deposição de gordura, acho que em maçã, não é isso? Do homem. Olha como ele está por dentro. E a mulher, ela é relativamente protegida até a menopausa. Então, o principal fator de risco de apneia na mulher, obviamente a obesidade, ela também influencia, mas é a idade. Depois da menopausa, infelizmente, com as variações hormonais, a tendência também é engordar. Né? As mulheres passam a ter uma chance de apneia do sono muito grande. Infelizmente, um outro fator de risco é a própria idade. Então, nesse estudo, a prevalência deu 33%, fazendo um paralelo com o que você falou, que em doença cardiovascular. Aos 50 anos, já está quase 50%. Nossa! Aos 70 anos, já está em torno de 70%. Jesus! Então, o que acontece? A apneia do sono é uma doença tremendamente comum. E curioso, né? Porque eu sou médico do Hospital das Clínicas, eu fui residente lá, um dos maiores centros do mundo, o Hospital das Clínicas, o INCOR, um grupo de hospitais. E há 25 anos atrás, não me considero tão velho assim, a gente não tinha visto um caso de apneia. Olha que interessante. Porque a gente não diagnosticava, a gente não perguntava e ninguém roncava. Até hoje ninguém ronca, né? Porque quem ronca é o outro. Exato. Então a pessoa não se dá conta e socialmente era uma coisa até considerada normal. Ele ronca, tal. Era até um motivo talvez de achar que a pessoa estava dormindo bem, porque está roncando. E não é verdade. Essas pessoas muitas vezes têm um sono de péssima qualidade. Outro fator também que a gente tem se debatido muito, que está associado a obesidade, eu vejo que você trabalha muito com isso, Gisele, é o exercício físico. Nossa. A gente tem alguns trabalhos mostrando que o sedentarismo, independente do peso, provavelmente também é um fator de risco, porque toda a tua musculatura fica mais flácida, teu metabolismo muda, e aí junto sedentarismo e a obesidade, que em geral eles vêm de mão dada, né? Aí a prevalência da apneia do sono vai para esses níveis alarmantes que a gente tem. E é uma bola de neve, porque a gente sabe que quem dorme bem produz hormônios que dão saciedade, né? E tem até um estudo que eu falo no meu livro, que foram feitos com 70 mil mulheres durante 16 anos. Metade delas dormia bem, metade dormia mal. E apesar da metade que dormia bem comer menos que a metade que dormia mal, que dormia bem, aliás, elas engordaram 30% ao longo de 16 anos. Então, quer dizer que dormir mal engorda? Dormir mal engorda porque você faz com que você não produza hormônios que te dão saciedade, além do que quem acorda durante a noite acaba saltando a geladeira, né? Exato. Eu sempre eu faço esse paralelo com uma outra situação, que são os indivíduos que trabalham à noite em horários irregulares. Nossa, a gente tem muita pauta para fazer, Geraldo. E a gente sabe que quem trabalha em horários irregulares engorda. Porque você está dormindo mal, você tem uma tendência porque o sono é uma necessidade fisiológica básica. Do mesmo jeito que é comer, beber água, dormir é uma delas. E quando você dorme menos, você tem uma tendência a comer mais açúcar também. E a gente tem, os pacientes com apneia do sono têm resistência à leptina, que é um hormônio da saciedade. Então, realmente, quer dizer, a obesidade leva à apneia, mas uma apneia estabelecida dificulta a perda de peso.
Por isso que esse caso foi fantástico, né, Gisele? Você conseguiu, com uma mudança de hábito, né? Eu acho que não é só uma questão de dieta. Não, é um né? todo. Inclusive tem todo um processo inflamatório envolvido e aonde se retiram os alimentos pró-inflamatórios, se baixa justamente toda essa inflamação, porque a gente hoje sabe que o tecido adiposo é um tecido que secreta hormônios e hormônios pró-inflamatórios e que ainda os danados vão lá e prejudicam e causam uma resistência à insulina. Então, uma bola de neve que não tem tamanho, né? Então, realmente, e eu coloquei bem no livro uma coisa, assim, interessante, porque em 45 dias ele conseguiu eliminar, vamos dizer assim, a circunferência abdominal dele, né? Eu devia ter pego, era o... Com certeza diminuiu. Não, eu agora, você falando com você, eu acho que eu vou incluir uma medida, né, do pescoço. Não, mas ele diminuiu totalmente, né? Depois ele veio a filha, que também emagreceu, quer dizer, a família inteira emagreceu. Mas, olha, falando de participação, nós temos uma aqui da Jaqueline, de Bauru. Nós estamos falando de idade de homens, de mulheres, de menopausa, mas olha que interessante. Doutora, minha filha de 8 anos ronca muito alto. Eu devo procurar um médico? Será que isso é emocional? E ela é sócia daqui da nossa querida Canção Nova, essa obra maravilhosa que todos nós temos que, como diz o Dr. Roque, obrigação de ajudar para poder ter programas de qualidade que nem esse, que não depende de comercial, né? Então a gente não fica na mão de ninguém, a gente pode falar tudo que quer, né? Tudo que é a verdade e para o bem da nossa população. Doutor Geraldo, e criança? Como é que funciona isso? Então, Jaqueline, criança não deve roncar. Se ela está roncando, isso não tem nada a ver com emocional, obviamente, ao contrário, se a criança dorme mal, muitas vezes passa a ter alterações emocionais relacionadas com o fato de dormir mal. Então, você tem que levar ela a um otorrinolaringologista, que é um especialista de via aérea superior, e as crianças, em geral, o grande problema delas é adenoide e amígdala grande. Então tem que fazer um tratamento clínico, tem que fazer uma avaliação e muitas vezes uma cirurgia que é relativamente simples de adenoide e de amígdala resolve o ronco. Ela tem que respirar direito pelo nariz depois da cirurgia, se estiver respirando com boca aberta. Tem que procurar uma fonoaudióloga para reaprender a respirar pelo nariz e isso vai evitar que no futuro a apneia do sono se estabeleça, em que pese que na própria criança a apneia do sono também é frequente. E a melhor forma é ir direto ao tratamento para essa criança. Pois é. A primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Por isso que meia hora era pouco tempo antigamente de programa, né? Mas o programa Mais Saúde, você que está ligado aqui na Rede Canção Nova, termina nesse instante, aproveitando para agradecer o Dr. Geraldo a participação, mas você pode continuar conosco, tá? Simplesmente você pode acessar o blog cançãonova.com/América e continuar na segunda parte aqui do nosso programa Mais Saúde, que fica agora para São Paulo, mas você que é do Brasil e fora do Brasil também pode estar continuando essa conversa gostosa com o Dr. Geraldo. Geraldo, continuamos no próximo bloco então, tá? Maravilha, muito obrigado. Até já então. Um abraço a todos. Um beijo. Te
Estamos apresentando Conexão Canção Nova. Fique por dentro, Rádio América. Pedro e o Lobo, fábula musical escrita por Sergei Prokofiev em 1936, ganha montagem especial com bonecos no espetáculo em cartaz no Teatro Tuca, em São Paulo. Na narrativa, cada personagem é representado por um instrumento musical diferente. Indicada para crianças maiores de 3 anos e com narração de Julia Gunn, Pedro e o Lobo pode ser vista aos sábados e domingos às 4 da tarde. A peça fica em cartaz até 27 de maio, no Teatro Tuca, em São Paulo. Comédia inspirada no livro Manual da Mãe Judia de Dan Gilbert e com adaptação de Clara Carvalho, Como se tornar uma supermãe em 10 lições, traz Ana Lúcia Torres no papel da mãe judia que faz o que for possível para proteger o filho, interpretado por Danton Mello. A peça conta ainda com Ari França, Luciano Gatti e Flávia Garrafa. Como se tornar uma mãe em 10 lições tem classificação livre e pode ser vista no Teatro Gazeta até 2 de junho. Fique por dentro, Rádio América. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América quer estar presente em sua vida com um melhor da programação religiosa, envolvendo temas relacionados com a igreja no Brasil e no mundo, além de mobilizar as paróquias de São Paulo. Aqui é o Cardeal Domodilo, de São Paulo. Oração, formação, notícias, transmissões ao vivo e música católica de qualidade com os maiores lançamentos para você. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Aconteça o que acontecer, permaneçamos abraçados à cruz, que é sempre um grande evento. Santa Teresa d'Ávila. Faça uma viagem pela história da música com Eugênio Jorge. CD Eugênio Jorge, pérolas em canções, clássicos de todos os tempos. O seu primeiro CD, gravado pela Canção Nova. 12 faixas com canções que marcaram a Igreja Católica. Um lançamento que vai tocar o seu coração. É uma letra muito linda. Compre agora mesmo. Livraria Canção Nova, Rua São Bento, número 43, no centro. Próxima estação São Bento do metrô. Informações 3587-3140. CD Eugênio Jorge, pérolas em canções, clássicos de todos os tempos. Desde já, Deus te abençoe. Exulte o céu e os anjos triunfantes. Mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Cristo ressuscitou. Aleluia! Nascemos da evangelização e existimos para a evangelização. Nossa gratidão a você, sócio, que faz com que a voz de Deus não tenha fronteiras. Esta é a nossa missão. Clube da Evangelização. Juntos promovendo o bem. Sou Canção Nova, sou Clube da Evangelização. Faço parte desta história. Sou família, sou canção. Obrigado pelo seu amor e confiança. Programe-se. 4 da manhã. O amor vencerá. Reprise. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. É a expressão de São Paulo na carta aos Efésios. Será aquele espaço onde a família de Deus vai se reunir para adorar a Deus, para louvá-lo, para agradecer, mas também para ouvir a sua palavra, para celebrar os sacramentos. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Voltamos a apresentar Mais Saúde. Mais Saúde. Esse é o programa Mais Saúde, agora aqui pela Rádio América, para toda essa nossa região de São Paulo, né? Que você que estava nos acompanhando anteriormente no programa da Rede, pode estar continuando conosco através do blog, né? blog.cançãonova.com/América e continuar aqui nessa sala de visita que é o nosso estúdio. Hoje estamos tendo o prazer, né, de receber o Dr. Geraldo Lourenço Filho, que é quem mais entende, na minha opinião, e do Dr. Roque também, sobre sono, né?
O Dr. Geraldo estava respondendo umas perguntas super interessantes. Você que está sintonizando agora, o Dr. Geraldo Lorenzi Filho é pneumologista, especialista em medicina do sono, tem pós-doutorado em medicina do sono pela Universidade de Toronto e é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório do Sono do INCOR. Nós estávamos no finzinho do bloco anterior falando que não é normal criança roncar e que, se necessário for, né, doutor Geraldo, foi uma participação da Jaqueline aqui de Bauru, que você também pode estar participando, pode estar mandando aqui a sua pergunta, ou pelo e-mail america@cançãonova.com, ou ligue aqui no 0 operadora 11 2039 1410, que nós estamos hoje sempre ao vivo, né, e para interagir com você. Então a Jaqueline perguntou que a filha dela de 8 anos roncava muito alto, o que ela tinha que fazer. O doutor Geraldo falando então que ela tem que procurar um otorrino, né? E operar muitas vezes é necessário, né? Exato, em crianças o principal tratamento para quem ronca e tem apneia em criança é a cirurgia, porque a causa mais comum é a amígdala e adenoide grande. Nos adultos não, nos adultos em geral a cirurgia não funciona bem porque os mecanismos que levam à obstrução da garganta são outros, em geral tem a ver com obesidade, flacidez da garganta ou às vezes um queixo retraído. Muita gente tem apneia magro, você estava comentando, 30% das pessoas que têm apneia não são obesos. Então, um outro mecanismo é você ter alterações craniofaciais pequenas que não se percebe ou alteração da musculatura. Até gostei quando você disse que é estilo do queixo do Noel Rosa, né, para dentro. Queixo para dentro é um fator de risco, né? Então é bom vocês estarem assim atentos, né? Porque às vezes a gente, né, uma pequena dica dessa já ajuda. Ajuda principalmente porque a doença é muito comum, né? Exato. Agora nós temos duas participações que eu acho que dá para responder as duas, doutor Geraldo. Olha, uma é da Azenir, que nos mandou um e-mail, repetindo aqui pelo america@cançãonova.com. Ela é de Brusque, Santa Catarina. Espero que você esteja continuando a ouvir o nosso programa aqui pelo blog, tá? Meu marido ronca e tem picos de apneia. O que pode ser feito? Que médicos devem ser consultados? Mas tem também uma participação pelo telefone aqui do Luiz Carlos Pereira, também aqui de São Paulo. Ele diz que gostaria de saber, doutor Geraldo, se existe algum aparelho para não fazer a gente roncar. Ele diz que tem 38 anos. Bom, primeiro, já descobrimos que os fatores de risco, mas quem tem, o que tem que fazer, que médico procurar e que tratamento, além de emagrecer. Enquanto não emagrece, a pessoa tem que dormir, né? Porque até para ajudar a emagrecer. Exato. Pois é, Luiz Carlos, Azenir, vocês não estão sozinhos aí. Essa história é muito comum, o ronco é extremamente comum. E a gente precisa entender, então, em primeiro lugar, se você tem ou não apneia do sono, porque é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono, o ronco alto, interrompido, fragmentado ou de todas as noites. E o especialista ideal seria um médico especializado em medicina do sono ou um médico que tenha interesse nessa área, que pode ser um pneumologista, um otorrinolaringologista ou um neurologista. O ideal seria procurar alguém que tenha formação em medicina do sono. E os tratamentos propostos são o seguinte: então vai desde um indivíduo que ronca e tem uma apneia leve, perder um pouco de peso, dormir de lado, porque quando a gente dorme de barriga para cima, a musculatura, a língua cai para trás, não comer antes de dormir, porque já vai ajudar a Gisele também a emagrecer um pouco. Eu acho que esse é um dos fatores, né? Comer à noite, a gente sai correndo o dia inteiro, chega à noite... Desconta tudo. Fala, não como nada. Não adianta não comer nada o dia inteiro e descontar. Mesmo que coma menos calorias, mas coma todas à noite, não dá certo. Não, tem uns estudos interessantes, depois a gente não quero tirar o seu tempo de falar, que é tão precioso, né? Tem tantas coisas, mas tem uns assuntos bem interessantes para a gente fazer em umas próximas pautas. Mas você vê que está tudo ligado, né? Quer dizer, perda de peso, dormir de lado... Tratar o nariz, porque quando você abre a boca e respira pela boca, você joga a base da língua para trás. Aí, se você tiver apneia, nas formas leves, um dos tratamentos é uma plaquinha feita pelo dentista, tem que ser um dentista especializado também. Na hora de dormir, você joga o queixo para frente. Tá. Então, você ganha um espaço retrolingual. Entendi. E ganha um pouco de espaço lá atrás. Não beber álcool.
O álcool relaxa a musculatura e a gente ronca mais quando bebe álcool. Benzodiazepínicos, alguns tranquilizantes também pioram a apneia do sono. Tenham horários regulares. E nos casos mais graves é o uso de uma máscara, que é o CPAP. O CPAP é uma sigla em inglês que é para pressão positiva contínua na via aérea. É uma máscara, então o indivíduo dorme com uma máscara ligada a um pequeno compressor extremamente silencioso que abre a garganta. É mais ou menos o princípio do pneu do carro. O que mantém o pneu aberto? Um pouquinho de pressão. Essa pressão abre a garganta e aí o indivíduo passa a respirar porque ele sabia respirar. Nós descrevemos recentemente um trabalho com o pessoal da fonoaudiologia, a doutora Kátia Guimarães, exercícios com a musculatura da via aérea superior que melhoram a apneia do sono leve a moderada. A gente sabe por outros trabalhos, feitos inclusive no INCOR, que o exercício físico de maneira geral também ajuda, independente da perda de peso, também ajuda a diminuir a apneia e o ronco. Olha quanta coisa interessante. Então, tá aí sua resposta, Luiz, o CPAP, né? Agora, ele precisa estar conectado a uma tomada, né? Precisa estar num lugar que tenha luz elétrica. Né? O CPAP funciona como um aspirador de pó virado ao contrário. Ele é um compressor que joga ar sob pressão e abre a garganta. Uma máscara, hoje em dia tem máscaras cada vez menores, colocadas só no nariz, por exemplo. É uma coisa bastante delicada. Mas dá para dormir com essa máscara? Nossa, a pessoa que consegue dormir, e a maior parte das pessoas conseguem, porque estavam dormindo mal antes de se tratar da apneia. Só percebe depois que começa a usar o quanto ela dormia mal, né? Outro dia um paciente me ligou e falou assim, parece que tem pó de guaraná nessa máquina. Eu acordei animado. Ontem, esse final de semana, a gente estava num congresso, e era um congresso médico, e aí no fim da palestra, um paciente médico, colega nosso, se levantou e falou, eu gostaria de fazer um depoimento. A máscara mudou a minha vida. Quando eu acordei, as palavras dele, o verde era verde, o azul era azul e o amarelo era amarelo, à medida que eu consegui dormir, e eu modifiquei todo. E a minha mulher, né, falou ele, que era uma mulher muito bonita, que aliás estava do lado dele, voltou a dormir comigo, porque o aparelho não faz barulho e a gente sabe que quem ronca muito alto fica aquele problema triste, né? Porque você quer dormir com a sua esposa, ela está dormindo mal porque tem insônia e você está roncando e não é culpa sua, na realidade. Exato. Não é culpa sua. Exato. Então fica uma situação complicada para o casal. Né? E doutor Geraldo, o que dormir mal acarreta para o nosso organismo? Quais são as consequências? O que pode acontecer com essas pessoas que não se tratam, que acham que o roncar é normal ou que até então não sabiam que isso é uma doença e que pode ser tratada? Pois essa é uma pergunta muito importante, Gisele. A gente sabe que a maior parte dos indivíduos com apneia do sono seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica. E a gente sabe que a apneia do sono pode causar sonolência, mal-estar, queda da produtividade, piora da memória, alterações hormonais levando desde piora da resistência à insulina e diabetes até impotência sexual por diminuição de testosterona. E, mais recentemente, a gente tem descrito muita doença cardiovascular associada à apneia do sono. Mas como que é isso? Eu não durmo bem? E o que tem meu coração a ver com isso? Pois o coração fica sendo bombardeado durante a noite. Ele, além de dormir mal, ele fica com o oxigênio subindo e descendo, ele fica tendo estresse, literalmente estresse. Você falou perfeito, porque o oxigênio cai, aí sobe. Então existe liberação de adrenalina no organismo, existe liberação de atividade que a gente chama simpática, existe inflamação nos vasos sanguíneos, existe progressão da aterosclerose mais rápida no indivíduo que tem a apneia do sono. A apneia do sono é fator de risco para hipertensão arterial sistêmica, que é uma grande causa de problema cardiovascular na nossa sociedade. A gente sabe que tratando a apneia, a pressão fica mais fácil de controlar ou até fica controlada. A apneia obstrutiva do sono pode causar arritmia cardíaca. Existem alguns estudos associando a apneia do sono
com mortalidade noturna por arritmia cardíaca, muito provavelmente. A apneia do sono está ligada à isquemia do coração, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, existem alguns estudos sugerindo que quem tem apneia não tratada morre mais, e morre mais por doença cardiovascular. Além das outras mortes acarretadas, por exemplo, por esse sono não recuperador que faz, de repente, alguém dormir no volante. Ah, perfeito. Essa é uma outra área extremamente importante. A gente passou uma vez, alguns anos, isso está publicado, junto com a doutora Cláudia Moreno, lá da Saúde Pública da USP, um questionário em mais de 10 mil caminhoneiros. Olha aí, caminhoneiros que são vários ouvintes nossos. E mais de 26% tinha alto risco de ter apneia, só por questionário, né? Porque a gente nem sabe direito, né? Às vezes a gente não percebe que está roncando. E nessa população, a maior parte confessou que já tinha cochilado na direção. Olha o perigo aí, né? Olha o perigo. Então a gente vê vários casos de sonolência que obviamente piora com álcool, piora com privação de sono, e a apneia do sono às vezes como pano de fundo, levando o indivíduo a uma péssima qualidade de vida e com risco de vida, né? Para ele e para os outros. E Geraldo, para quem está nos ouvindo, as esposas, o que elas têm que observar para chegar e falar, não, meu marido precisa ver um médico? Se o ronco for alto, se for constante, se for toda noite. Agora, um constante que eu digo assim, todas as noites. Agora, durante o ronco, se o ronco for irregular, esse é o principal marcador de apneia do sono. Então a pessoa está roncando, aí dá uma diminuída, de repente faz daquele ronco alto que a gente chama ronco ressuscitativo. Isso é muito sugestivo de apneia obstrutiva do sono. Porque, na verdade, antes dele dar esse ronco ressuscitativo, ele parou de respirar, né? Ele parou, às vezes quase parou, e você não percebe, porque você não percebe a respiração exata de todo mundo, tanto é que a gente faz o exame. O exame padrão ouro para o diagnóstico é a polissonografia, onde o indivíduo dorme monitorizado com uma série de canais para ver como é que está o sono e como que está a respiração. E isso é feito em hospital? Isso é feito em hospital, em clínica. A gente tem feito cada vez mais uma monitorização simplificada da parte respiratória, que você leva para casa como se fosse um holter. Isso. E é fantástico, porque você consegue fazer o diagnóstico de uma forma mais simples. Você e na realidade do paciente também, né? Porque aí você está na casa dele, com o travesseiro dele, na cama dele, como ele dorme habitualmente, né? Exato. E como a apneia do sono é muito comum, a monitorização respiratória, na maior parte dos casos, ela resolve, desde que seja sendo bem orientada. E aí tem que partir para o tratamento que a gente estava falando. Perfeito. Né? Então esse é como a esposa vai ver em relação... Esse ronco irregular. Esse ronco. Quem não é casado ou não tem uma esposa e está ouvindo o programa, onde ele vai perceber que tem algum problema, que ele não está dormindo bem? Em geral, ficar atento, porque a pessoa que ronca, alguém já fez um comentário. Então, se você está em dúvida, pede para alguém dar uma olhada. Olha como eu estou dormindo. Às vezes você vai dividir o quarto, vai viajar e aí o problema surge, né? E acordar com a boca seca, muitas vezes significa que está abrindo muito a boca à noite. Acordar cansado, às vezes uma dor de cabeça, uma dificuldade de concentração de manhã, uma sonolência no final da tarde. São todos fatores... são sugestões aí de que teu sono talvez não seja tão bom, e lembrar que a apneia é uma doença brutalmente comum. É aquela situação, né? Você vai buscar o paciente na sala de espera e ele está dormindo, né? Não consegue ficar muito tempo parado sem fazer nada, que dá aquela cochilada, né? E um outro problema sério na nossa sociedade é a privação do sono, né? É verdade. Os jovens, eles a gente vai fazer uma coisa, vai fazer outra, à noite vai estudar, e no final do dia ainda vai ver e-mail, né? Ou vai entrar no computador para ver alguma coisa, e o tempo passa numa velocidade brutal, e de manhã o despertador toca. Pois é, e eu sempre digo, quando vem aquele jovem, né? Não, eu quero ficar sarado, eu vim aqui porque eu quero tomar alguma coisa, tô indo na academia. Aí eu faço uma pergunta clássica, né? Eu falei assim, escuta, como é que tá a balada à noite, né? Eu falei assim, lógico, né? Sai quase toda noite. Eu falei, então você vai ter que escolher. Porque a hora que teu músculo cresce é quando você está descansando, quando você está dormindo. Então, ou você vai para balada, ou você vai ser fisiculturista, você escolhe, né? Então, são situações que as pessoas não ficam atentos, que é no repousar
que a gente recupera todo o organismo. Exato. Né? Recupera a memória. O que adianta estudar, né? A gente falando tanto com esses jovens que muitas vezes estão em épocas de vestibular, e que não adianta só estudar. Essa memória, ela tem que ser consolidada, né? E é durante o sono, né? A gente podia fazer um programa, Geraldo, falando das fases do sono, que eu acho fantástico, riquíssimo esse tema. E aí, pra gente fechar, então, já vimos a esposa, já vimos quem está se identificando, se pode ser que tenha esse problema, e as crianças, né, que são, que é um grupo que a gente não tem muita noção, que também pode estar tendo problema, né, e isso acarreta vários problemas também, não só no futuro, mas no desenvolvimento dessa criança, né? Sem dúvida, essas crianças, nós vivemos uma epidemia de privação de sono, essas crianças estão indo dormir cada vez mais tarde, tem que acordar cedo para ir para a escola ou para alguma outra atividade. E as crianças também podem ter apneia do sono, se elas estiverem roncando, ficar muito atento a isso. Em geral, é amígdala e adenoide grande. E uma outra coisa curiosa da criança é que o adulto, em geral, privado de sono ou com sono de má qualidade, como é o caso da apneia do sono, tem sonolência. Na criança, muitas vezes, a principal manifestação é a hiperatividade, ela fica agitada. Tanto é que você dá, às vezes, um estimulante e ela calma. Então, isso mostra que a agitação é tudo pelo contrário. A agitação era uma manifestação de um cansaço. Você sabe que aquela ouvinte que fez a pergunta, Jaqueline, da filha dela, que perguntou, pode ser emocional? Achei muito interessante essa observação, que de repente ela está tendo uma alteração emocional por não estar dormindo bem. Exato. As coisas se misturam e não tem dúvida que, como você estava dizendo, né, é um momento de descanso do sistema cardiovascular, de fixação de memória. Se você não dormir direito, ou não dormir o suficiente, você vai ter pouco de uma coisa essencial para a tua vida. Uhum. E alguma consequência você vai ter aí ao longo do dia. Perfeito. Geraldo, o que você acha assim, super importante nós deixarmos aqui de informação, assim, já quero antecipar antes que daqui a pouquinho me digam que o programa está no final, né? Qual seria, assim, a mensagem? O que você acha que seria importante nós deixarmos, assim, para consolidar, né, o que foi o programa hoje, Mais Saúde, falando sobre qualidade de sono? Eu acho que a mensagem principal é essa que a gente vinha comentando, que o sono é essencial. Então a gente tem que tomar cuidado e respeitar o sono, do mesmo jeito que a gente tem que respeitar a alimentação, o exercício físico e as nossas atitudes ao longo do dia. A gente precisa pensar no sono de uma forma, não como uma perda de tempo, mas como uma coisa essencial para a vida. E se você não estiver dormindo bem, ficar muito atento, porque a apneia obstrutiva do sono pode ser uma causa. Uma garganta estreita, a pessoa vai dormir e relaxa a musculatura, é uma doença que dá em mais de 30% da população. Ficar atento com a obesidade, com o queixo pequeno, as mulheres pós-menopausa, se você está roncando alto, procurar ajuda. Os principais tratamentos são, nos casos graves, colocar uma máscara, que é o CPAP, uma plaquinha de avanço mandibular nos casos mais leves, exercício com a musculatura, exercício com a garganta, e a perda de peso. Fundamental, né? O exercício físico, né? E enfim, quer dizer, tudo aquilo que a gente tanto fala aqui no programa Mais Saúde. Como a gente tem mais um tempinho, queria te fazer uma pergunta. Aliás, não, né? Ah, meu Deus do céu, ainda bem que deu tempo de terminar e dar uma fechada. A gente sempre Que maravilha, como é gostoso conversar. Não aqui. É bom? Não, esse programa é muito bom, eu adoro. Quero agradecer as participações dos ouvintes. Geraldo, obrigada. Como agradecer você vir, assim, parar o seu trabalho no meio do dia para estar aqui com a gente? Olha, para mim é um prazer e eu acho que é uma obrigação de todos nós, né? Divulgar um assunto tão importante. Nada mais importante que dormir bem, né? Nem fale, mas olha, vamos fazer várias pautas, hein? Saindo vamos daqui lá. Já vamos deixar marcado. Queridos e queridas, agradeço a participação de vocês, agradeço, enfim, vocês estarem conosco e nos darem a oportunidade de passar essas informações. E não represe informação de saúde. Informação de saúde é para ser divulgada. Você ouviu alguma coisa interessante aqui no programa? Divulgue. E passe também o nosso blog, blog.cançãonova.com/América. Você pode estar ouvindo novamente esse programa, porque tem muita informação de uma vez só, a gente não consegue, né, de repente sedimentar. Deixo vocês com todo carinho e voltando amanhã para o nosso programa Mais Saúde novamente.
ele disse sobre mim vai se cumprir. Em nome de Jesus, tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Tudo que ele disse sobre